Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Márcio e eu sou professor aqui da Alfa Brasil. Bom, estou aqui para apresentar a vocês a matéria de Direito Constitucional. Mais especificamente, vamos trabalhar a Constituição Federal e seus artigos. Começaremos pelo artigo 5º, que é composto de 78 incisos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos verificar alguns desses incisos. Vamos então acompanhar pelos slides os incisos. Pessoal, então, a Constituição Federal, aqui na tela, artigo 5º, direitos e deveres individuais. Vamos lá. Esse é o título 2 da Constituição Federal, direitos e deveres individuais. Vamos avançar aqui e começar com uma noção da Constituição Federal. O que é a Constituição Federal? Bom, nós temos um conceito na tela. Constituição Federal é um conjunto de normas jurídicas supremas que estabelecem os fundamentos da organização do Estado e da sociedade. Enfim, nós temos aqui na nossa pirâmide a Constituição Federal como a lei mais importante do nosso ordenamento jurídico, ou seja, essa lei, a Constituição Federal, ela está acima de todas as outras leis que vêm abaixo dela, as chamadas leis infraconstitucionais. Não é? Então, aqui nós podemos citar, que é do conhecimento de vocês, como por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, o ECA, somente a título de exemplos, para que vocês entendam quais são essas leis que estão abaixo da nossa Constituição Federal. Todas as leis aqui estão abaixo da nossa Constituição Federal e nenhuma dessas leis, como o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário, Código de Trânsito, ou seja, todas as outras leis ou todas essas leis, elas estão abaixo da Constituição e aí nenhum dos seus dispositivos, nenhum dos seus artigos pode o que? Violar a nossa Constituição Federal. Portanto, a nossa Constituição, ou a Constituição Federal, é considerada a lei suprema. Ok? Vamos passar para o próximo slide e aí, de fato, começar com o nosso artigo 5º e seus incisos. Bom, vamos lá? Nós temos aqui o caput do artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos desta Constituição. Bom, o que nós temos que analisar primeiramente aqui? Todos são iguais perante a lei, é o primeiro destaque que nós fazemos. Inclusive, nos incisos seguintes, nós vamos verificar essa questão da igualdade. Então, aqui, todos são iguais ou devem ser tratados de maneira igual perante a lei. E aí, sem distinção, de qualquer natureza. Estamos falando aqui a distinção de gênero, de sexo, de raça, de crença religiosa e por aí vai. Então não pode haver qualquer tipo de distinção no tratamento frente à lei. E aí, uma questão importante é que esse tratamento e esses direitos que nós vamos ver logo abaixo, eles são garantidos a brasileiros e estrangeiros. É importante que vocês prestem bastante atenção nessa questão, porque em algumas questões a banca costuma colocar somente brasileiros, mas, vamos grifar aqui, é importante que vocês saibam que também aos estrangeiros
são garantidos não só esses direitos, mas que estão previstos aqui no artigo 5º, não é? Mas em todos os artigos, incisos e temas tratados nessa Constituição, direitos tratados nessa Constituição. E aqui, residentes no país. Preciso fazer essa observação, porque dá a impressão aqui, quem são os receptores desses direitos? Do jeito que está aqui, o nosso legislador, não é? Coloca que brasileiros e estrangeiros são receptores desses direitos, mas aqui ele coloca residentes no país. Então dá a impressão que para que o estrangeiro possa usufruir desse direito ou desses direitos, ele deve ser ou estar residentes no país. Isso, na verdade, na prática não acontece. Tá ok, pessoal? Estrangeiros podem estar aqui a turismo, apenas em trânsito nos aeroportos brasileiros, ou seja, estão em territórios brasileiros, mas igualmente aos brasileiros, a eles serão dados esses direitos, terão garantidos esses direitos, ok? É só uma explicaçãozinha aqui rápida sobre isso, porque para esclarecer essa questão, que na prática, ou seja, não precisa estar residente ou ser residente aqui no país, o estrangeiro, ok? Vamos lá. Mas, lembrando, pessoal, o que vocês devem levar para a prova é o texto da Constituição, ok? É o texto da Constituição, do jeito que vocês estão vendo aí na tela, ok? Quais são esses direitos, então, que são garantidos aos brasileiros e estrangeiros? Bom, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. Então, quais são os direitos expressos no caput do artigo 5º? Então, no artigo 5º estão expressos quais direitos? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nós não precisamos aqui entrar no tema de cada um deles. O importante é que vocês saibam quais são esses direitos previstos no artigo 5º. Tudo bem? Vamos avançar então os slides para o próximo inciso. Nós temos aqui, aqui o princípio da igualdade e da isonomia, não é? E aí no inciso 1 vai falar exatamente sobre esse princípio. Vamos lá, homens e mulheres. Então aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Como no caput, né, no slide anterior, no caput do artigo 5º, nós já visualizamos lá essa questão da igualdade, que todos devem ser tratados de maneira igual perante a lei. Então, nesse inciso, o inciso 1º, reforça essa questão. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações perante a lei. Próximo, passando aqui para o princípio da legalidade, que trata o inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Bom, no Brasil, nós só devemos fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, obrigado a fazer ou deixar de fazer, se estiver escrito na lei. Ok? Então, a lei é a regra de conduta social, ou são as regras de conduta social. Então, nós só faremos alguma coisa, só seremos obrigados a seguir alguma regra, ou deixar de seguir alguma regra, se estiver aqui expresso na lei. Ok? Avançando. Bom, vamos acompanhar, pessoal, porque aqui nós estamos vendo alguns incisos da
ou do artigo 5º. É importante que vocês leiam, não é? Todos os 78 incisos. Então, nós já estamos aqui no 7º. Vamos lá. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, nós sabemos que, dentro da nossa Constituição, nós temos a garantia da liberdade religiosa, não é? O Brasil, ele é um país laico, ou seja, nós podemos seguir qualquer religião. Não há uma previsão dentro da Constituição, não é, que nos obrigue ou indique uma determinada religião a seguir no país. Portanto, o Brasil, ele é um país laico. Você pode seguir, cultuar, se manifestar, divulgar qualquer religião, ok? Então, nós temos aqui nesse inciso que é assegurado nos termos da lei o que? A prestação de assistência religiosa. E onde? Entidades civis e militares de internação coletiva. Por exemplo, pessoal, presídios, não é? Presídios. Presídios é um local, ou são locais de internação coletiva de civis, não é? De civis, ok? Então, o detento, o preso, tem garantido por lei, não é, essa prestação, ou de receber a prestação religiosa. Então, vocês sabem que nesses locais adentram padres, pastores, líderes religiosos. Nesses locais existem cultos, missas, não é? Expressões religiosas, enfim, para que garanta essa previsão aqui do nosso inciso 7º do artigo 5º da Constituição Federal, para que essas pessoas recebam também, ou tenham o direito também de receber essa assistência religiosa, já que eles estão, ou são detentos, né? Estão reclusos. Da mesma maneira, pessoal, a questão dos militares, tá? Os militares também são presos, né? E podem ficar aí nessa condição de internação. E também, obviamente, ter esse direito garantido da assistência religiosa. Bom, partindo para o próximo. Agora nós estamos no inciso 9. Não é? Questão da liberdade de pensamento e de manifestação. Diz o inciso 9 o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura. Pessoal, alguns incisos, principalmente do artigo 5º, eles são uma resposta à Constituição que vigorava na época da ditadura militar. Como todos nós sabemos, na ditadura militar existiam muitos casos de censura, não é? E de licença, prévias autorizações, enfim, nem tudo poderia ser expressado. E este inciso aqui, ele vem contrapor ou dar uma resposta àquela Constituição ou a essa situação que vigorava naquela época, na época da ditadura. Então vamos lá. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Nós somos livres para expressar dentro de um certo limite, porque você não pode, como nós vamos ver nos incisos posteriores, ultrapassar esse limite e ofender, não é? E violar o direito de outro. Mas é livre a atividade intelectual, artística, a expressão científica, a expressão de comunicação, ela é livre. E o importante é que aqui o destaque é independente de censura ou licença. Não existe casos
que possam impedir a sua manifestação, a sua expressão intelectual, artística ou científica ou de comunicação. Não existe censura, ok? Vamos passar para o próximo, avançando então. Nós temos aqui a privacidade e o direito de imagem. Trata o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou dano moral decorrente da violação. Então, são invioláveis, ou seja, ninguém pode violar esses direitos. Quais direitos? Intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E essas pessoas, se tiverem os seus direitos violados, a elas são assegurados o quê? Um direito à indenização por dano material ou moral. Então, casos aqui, pessoal, de fotos vazadas ou divulgadas indevidamente, sem autorização, exposição da vida íntima da pessoa, ofensa à honra da pessoa, exploração da imagem de uma pessoa, através de redes sociais, por exemplo, que acontece muito, ok? Então, se essa pessoa for ou tiver o seu direito violado, ela poderá requerer uma indenização por dano material ou por dano moral, de acordo ou em decorrência dessa exposição, desta violação. Próximo, avançando, vão acompanhando aqui os incisos, e nós estamos no inciso 11, inviolabilidade domiciliar. Esse é um inciso ou é uma questão que cai bastante em prova, ou já foi cobrado muito em prova. Vamos lá. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então vamos lá. É importante saber que aqui a palavra casa é asilo inviolável. A palavra casa, pela lei, ela já foi estendida. O conceito de casa. Casa, apartamento, um estabelecimento comercial, um hotel que a pessoa está se hospedando, um quarto de hotel, enfim, São locais, são lugares que a Constituição garante o que? A inviolabilidade. Ou seja, nós não podemos sair invadindo a casa das pessoas, invadindo o comércio das pessoas, invadindo os escritórios das pessoas, Então, as pessoas têm esse direito de inviolabilidade domiciliar. Então, vamos lá. Do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, aqui é a regra. Até aqui é a regra, ou seja, a casa. Ninguém pode sair invadindo a casa, o estabelecimento de ninguém, sem o consentimento, novamente, do morador. Claro que se o morador consentir, ótimo, tudo bem. Fora isso, não pode. E nós temos aqui algumas exceções. Então, até aqui é a regra, e aí nós vamos para as exceções. Quais são as exceções? Quais são as situações em que a casa, nesse conceito que eu já expliquei para vocês, poderá ser aí violada, invadida, não é verdade? Então vamos lá, nós temos alguns casos. Quais são eles? Flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro. Então nós temos aqui um caso de flagrante, uma perseguição, alguma coisa desse tipo, poderá haver aí
a violação sem consentimento do morador, em caso de desastre, e para prestar socorro da mesma maneira, não é? E aí, para finalizar, durante o dia e também por determinação judicial. É importante que, aqui, ó, vou até grifar, tem que ser durante o dia, é importante a letra da lei aqui, tá? E também por determinação judicial. Então, são esses mandados de busca, mandados de apreensão, mandados até de prisão, tá? Poderão ocorrer, não é? Violando, adentrando na casa das pessoas, mas desde que seja durante o dia ou por determinação judicial. Tá ok? Pessoal, nós vamos aqui, voltando aqui nós vamos parar por aqui, não é, para que o vídeo não fique muito longo, e nós vamos continuar na próxima aula, tá ok? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós continuaremos a ver os principais incisos do nosso artigo 5º. Então, até lá, obrigado.